Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Alerta de mercado, o time inglês libera atacante e Fla surge como forte candidato. Michael tem contratação pelo Santos barrada pelo Flamengo. Gestão do São Paulo retoma negociações com o Flamengo e aceita discutir troca envolvendo Alan e Marcos Antônio. Com Pedro, Felipe Luiz esboça a escalação do Flamengo para jogo contra o Vasco essa noite pelo Carioca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O time principal do Flamengo estreia na temporada 2026 essa noite contra o Vasco da Gama pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E para isso, segundo o Coluna do Fla, o Felipe Luiz esboçou a sua escalação com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. O Flamengo vai ter 4 desfalques já confirmados. São eles Saul, De La Cruz, Danilo e Andreu. Enquanto Saul se recupera de uma cirurgia no tornozelo, De La Cruz e Danilo fazem trabalho especial devido ao tratamento de lesões. E quanto ao goleiro Andreu, o Flamengo não teve tempo hábil para inscrevê-lo. Vale ressaltar que o Vitão vive uma situação diferente da do Andreu, porque ele poderia sim estrear pelo Flamengo hoje, visto que já foi regularizado e inscrito no Campeonato Carioca. Mas o zagueiro ainda não deve jogar e vai ser apenas apresentado pelo Flamengo ao lado do goleiro Andreu, a torcida rubro-negra, nessa noite no Maracanã. As categorias de base do Flamengo iniciaram a semana com uma baixa significativa em seu plantel. Defensivo, porque nesta segunda-feira, o zagueiro Pedro Facchinetti, de 18 anos, comunicou oficialmente o seu desligamento do clube. Tratado internamente como uma das grandes promessas para o futuro da zaga rubro-negra, o jogador utilizou os seus perfis oficiais na internet para se despedir e informar que vai seguir novos caminhos no futebol. A notícia pegou parte da torcida rubro-negra e observadores da base de surpresa, visto o recente investimento feito pelo clube na formalização do vínculo profissional do jovem defensor, que tem características físicas e técnicas muito valorizadas pelo departamento de scout do clube. A confirmação da saída veio através de uma publicação no Instagram. Pedro Facchinetti postou uma fotografia em preto e branco vestindo o manto sagrado, acompanhada de um texto curto, porém emotivo. O jogador expressou gratidão pelo tempo em que defendeu as cores do Flamengo, mas deixou bem claro que o seu ciclo na Gávea tinha chegado ao fim. Nos últimos 10 jogos disputados contra o Vasco, o Flamengo venceu 8, empatou 1 e sofreu apenas uma derrota, com um aproveitamento de 83% nos confrontos recentes do Campeonato Carioca. O Flamengo tem um saldo positivo de 9 gols em relação aos últimos 10 jogos pelo Campeonato Carioca, porque fez 15 gols e sofreu apenas 6. Sem espaço na equipe principal do Flamengo, o zagueiro Iago recebeu sondagens de clubes do velho continente. Mas após uma proposta do Orlando City, da MLS, o zagueiro de 20 anos pode estar vivendo os últimos dias como jogador do Flamengo. Com uma rápida aproximação do clube norte-americano, um acordo pode ser oficializado em breve e, de acordo com uma nova informação divulgada pelo portal Netflix, essa proposta do Orlando City tem uma compensação financeira e o Flamengo segue com um percentual dos direitos econômicos do jogador. Até o momento, não foi divulgado esse valor apresentado pelo Orlando City. Vale destacar que o Flamengo tem 60% dos direitos econômicos do Iago e o Volta Redonda tem os outros 40%. A princípio, o Flamengo tem o direito de comprar mais 10% dos direitos econômicos do Iago Teodoro junto ao Volta Redonda por mais R$500 mil. Com contrato válido até o final de 2026, o Iago poderia assinar um pré-contrato com outro qualquer clube a partir do meio desse ano. O atacante Michael ficou muito perto de se transferir para o Santos, mas a situação se transformou numa verdadeira novela.
Tudo por conta da posição do Flamengo, que exigiu que o atacante abrisse mão da dívida que o rubro-negro tem com ele, o que fez o diretor Alexandre Matos ser muito criticado. Agora, além disso, o Flamengo não quer liberar o Michael de forma gratuita e o negócio foi literalmente barrado. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o atacante, pelo menos por enquanto, vai permanecer no Flamengo, mesmo tendo conhecimento que não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz para 2026. A diretoria santista acabou não topando pagar nenhum valor pela contratação do Michael. E os cariocas não entenderam como interesse para eles que o Michael fosse mesmo jogar na Baixada Santista sem receber nada em troca. O Flamengo está sendo intimado pela Justiça do Rio Grande do Sul a depositar 10%, 16,8 milhões de reais, do valor da venda do lateral direito Wesley para a Roma. A ação é porque o clube Tubarão, já falido, está alegando ser formador do jogador que jogou por lá entre 2019 e 2021. O processo chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira e agora se encontra na 5ª Vara Civil da região da Leopoldina. Um oficial de justiça já foi designado para intimar o Flamengo a depositar os valores exatos de R$ 16.805.220,36. O Flamengo foi procurado pela reportagem da ESPN Brasil, mas não quis comentar o assunto. Com a saída do presidente Júlio Casares, que sofreu impeachment por suspeita de fraudes em camarotes e outras, a nova diretoria do São Paulo decidiu reavaliar negociações que estavam paralisadas, entre elas o diálogo com o Flamengo por reforços para o meio de campo. Assim, ainda nesta segunda-feira, dirigentes tricolores entraram em contato com o Flamengo para retomar oficialmente as conversas envolvendo os volantes Alan e Marcos Antônio. A reaproximação aconteceu em tom mais pragmático, com foco na geração imediata de receitas. Inicialmente, o São Paulo voltou à mesa com o objetivo de avançar exclusivamente pela contratação do Alan, mas a resposta do Flamengo foi curta e grossa. Qualquer acordo só avançaria com a inclusão do Marcos Antônio na negociação. Diante desse cenário, a nova diretoria do São Paulo mudou a sua postura e aceitou analisar a proposta de composição apresentada pelo Flamengo. Diferentemente do posicionamento anterior, a diretoria passou a tratar o tema como viável do ponto de vista financeiro e esportivo. Além disso, a urgência por receita imediata pesou na decisão do tricolor paulista. O clube entende que a negociação pode aliviar o seu caixa, portanto, optou por ouvir oficialmente os valores e formatos sugeridos pelo Flamengo e, com isso, as conversas entre as partes se intensificaram ao longo do dia, com trocas constantes de informações e avaliações internas sobre o assunto. Nos bastidores da Gávea, o ambiente é de confiança. Pessoas próximas às tratativas afirmam que o Marcos Antônio já sinalizou positivamente para a transferência e deixou a decisão final nas mãos do São Paulo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, o mais querido estaria com um novo alvo já definido. Trata-se de Danilo do Botafogo, que foi revelado pelo Palmeiras. O Flamengo demonstrou interesse na contratação do Danilo do Botafogo e acompanha a situação do meio-campista de perto no rival. E avalia também fazer uma oferta, publicou lá a jornalista. Um centroavante para rivalizar com o Pedro é o grande assunto desde 2025 nos bastidores da Gávea. E agora, o nome do Richarlison, o famoso Pombo, voltou a circular forte no mercado e interessa diretamente ao Flamengo. Segundo a apuração da ESPN Brasil, o atacante conversa com o Tottenham para uma saída amigável ao final da temporada 2025-2026, mesmo tendo o contrato por lá até o final de 2027.
As partes entendem que um novo ciclo pode ser o melhor caminho e, se o negócio acontecer mesmo, vai ser por um valor bem abaixo do que o centroavante já valeu um dia. O clube inglês, com isso, definiu o preço para liberar o jogador em 25 milhões de euros, 156,8 milhões de reais. A ideia é evitar uma desvalorização do jogador. A movimentação no futebol europeu abriu espaço para clubes monitorarem a sua situação. Equipes da Arábia Saudita e da Turquia também já sinalizaram interesse, enquanto no Brasil o Flamengo acompanha com muita atenção. Internamente, o rubro-negro entende que o perfil agrada para reforçar o setor ofensivo no futuro e tem total apoio do técnico Felipe Luiz, que gosta muito do futebol do Richarlison. Pessoas próximas ao atacante relatam que ele não descarta ouvir propostas do Brasil. Mas, nesse momento, a sua prioridade não seria um retorno imediato para o futebol brasileiro. No Flamengo, o nome do Pombo aparece entre os avaliados para a posição de centroavante. A diretoria do clube busca um jogador de peso para disputar espaço com o Pedro, mas reconhece que o mercado de janeiro não ofereceu opções confiáveis dentro do seu planejamento. E por isso, a tendência é de que qualquer movimento mais concreto sobre o Richarlison fique para a próxima janela de junho. Até lá, o clube vai manter o monitoramento e avaliar cenários financeiros, entendendo que uma negociação desse porte exige muito planejamento, fluxo de caixa e alinhamento esportivo. Aos 28 anos, o Richarlison soma 8 gols e 3 assistências em 31 jogos na temporada inglesa. Os números sustentam o interesse internacional e explicam a pedida inglesa. O Tottenham vê valor de mercado e entende que 2026 vai ser o momento ideal para negociar o jogador. Enquanto isso, o Flamengo segue atento. Não há proposta nem conversa formal, mas o cenário é acompanhar de perto, porque caso o jogador mude de ideia sobre voltar para o Brasil, o mais querido quer estar pronto para agir rapidamente. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, então é dia daqueles nossos abraços. Bora lá! Alô, minha amiga Lília Augusto, nova inscrita aqui do canal, que veio por indicação do meu amigo Elísio Pereira. Aquele abração para você, minha querida. Muito obrigado, Elísio, pela indicação. Alô, meu amigo Antônio Alves da Silva. Alô, sua esposa Rosa, lá de Altamira, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Roberto de Penedos, em Alagoas. Alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, o nosso grande compositor de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Juan Souza. Alô, seu pai Luciano Ernesto Souza, de São Gonçalo, também aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Roger Fernandes Zimmermann, lá de Blumenau, em Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gabriel Tadeu, lá de Biaçu, Marau, na Bahia. Alô, meu amigo Ediclésio Conceição de Jesus. Alô, sua filha Marielle. Alô, meu amigo Manuel Araújo. Alô, flamenguistas de Cocal, da estação Piauí. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Gomes Coutinho, lá de Capitão Poço, Pará. Alô, meu amigo Lúcio Gomes de Oliveira, de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Alô, meu amigo Pedro Araújo, lá de Santarém, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Elielson Bernardino. Alô, sua esposa Maria das Graças, lá de Cachoeiro do Itapemirim. Alô, meu amigo Sebastião Gomes de Almeida. Alô, flamenguistas de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Frederico Guilherme Gerloff, gente finíssima, aqui do Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Peterson Lázaro, outro gente nota 1000, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alô, meu amigo José da Silva. Alô, flamenguistas de Macapá, no Amapá. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Sargemiro Martins. Parabéns para o seu filho Tiago França Martins, que hoje está fazendo aniversário, 3.6, um garoto. Muita saúde, muitos anos de vida. Comemore bastante o seu dia, meu querido.
Tamo juntos, parabéns, Thiago! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado desse nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, não esqueça de deixar aquele like e dar aquela hypada no vídeo, né, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz, pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom!